vocês. É uma energia muito boa da casa. Ficar embaixo, né, ali no quintal, ali já te dá uma reconectada boa, né? É de propósito, né? E uma coisa curiosa, assim, eu estou agora na Globo, estava falando com o Luque, um projeto que eu estou mergulhado agora é justamente um programa sobre felicidade. E aí vai ser uma série de 12 episódios sobre a busca da felicidade, sobre esse desafio que é a gente viver cada dia melhor, né, com mais alegria. E uma das chaves para isso é a conexão com o outro. E é uma das chaves que Chico e Kardec, por exemplo, eles acionam na gente. Então, uma pesquisa, a mais longa pesquisa sobre felicidade feita no mundo, já tem mais de 70 anos, com um grupo monitorado, ela mostra que a felicidade está 100% relacionada, vinculada à qualidade das relações que a gente estabelece com o outro, no trabalho, em família, com os amigos. Quando eu penso, né, nessa parceria com o Wagner, por exemplo, e nesses personagens tão únicos que a gente retrata, né, que eu retratei nos livros, que o Wagner retrata em grandes sucessos como Nosso Lar, ou grandes sucessos como o Kardec agora, quer dizer, esses homens, esses personagens, eles tiveram na vida deles uma capacidade de conexão com o outro muito rara. E eu acho que nesse Brasil, nesse mundo hoje que sofre com tanta depressão, a gente tem no Brasil, né, batendo recorde de depressão, você tem um Brasil batendo recorde de suicídio. Eu acho que levar histórias como essa, histórias do Chico, ou histórias do Kardec, para as livrarias e para os cinemas, ajudam a conectar as pessoas, porque eu vejo hoje, a gente usa essa palavra, estamos conectados, ou você está conectado, e ao mesmo tempo você vive uma desconexão absurda, né, de famílias desconectadas, de cada um na sua tela, cada um no seu tablet, cada um no seu celular, cada um no seu quarto, e aquela fogueira, até que existia há uns 20, 30 anos atrás, que era a televisão da família, a pessoa se reunia em torno da televisão para assistir um jornal nacional juntos, quando ainda existia a TV aberta, né, como era conhecido, ali no mínimo já era um espaço de troca. Então, esses espaços de troca, eles estão se dissolvendo, e é por isso que espaços como esses daqui, que são de estudo e de prática, né, da conexão com o outro, esses espaços eles são vitais, né, porque é o que eu falo, assim, eu tenho um projeto secreto aqui né, mas era mais meu do que com o Wagner, na verdade. Eu que sugeri para o Wagner fazer o filme sobre o Kardec. Eu estava escrevendo o livro, liguei para ele, na maior cara de pau, e falei, Wagner, eu acho que essa história vale um filme, eu adoraria que você dirigisse esse filme. Né? Isso faz, né, para vocês terem uma ideia, quanto tempo demora para um filme desses acontecer? Essa nossa conversa foi em 2013. Isso foi há 6 anos que a gente teve essa primeira conversa. Então, eu ia escrevendo o livro, ia mandando os capítulos para o Wagner. O envolvimento do Wagner foi tão grande que quando eu vi já estava o Wagner junto comigo, apurando também, tentando obter algum material inédito para o livro. A gente chegou aí a São Paulo juntos, né, em busca de informação. E aí depois, quando a produtora entrou no projeto, a produtora executiva também começou a receber os capítulos do livro. Então, o livro e o filme eles foram nascendo juntos. E eu acho que o meu grande desejo, na verdade, eu que me declaro não espírita, né, o meu grande desejo é que as pessoas saíssem do cinema, entrassem nas livrarias, e principalmente nas livrarias espíritas, ainda para ajudar a casa espírita, e entrassem em contato, então, com a obra do Kardec, que elas fossem a fonte. Então, quem viu o filme Kardec, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usou, e o Wagner usou no roteiro, tem uma cena em que o professor Rivaio, ele lança perguntas para o invisível, né, que são as perguntas do Livro dos Espíritos,
mas só uma das perguntas tem resposta, que é o que é Deus. As outras, elas ficam em aberto. Não foi à toa. A gente queria muito que as pessoas fossem buscar essas respostas na fonte, no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns. Hoje, e sempre me perguntam assim, eu me declaro não espírita, e eu escrevi a biografia do Chico Xavier, e aí depois, 20 anos depois, eu escrevo a biografia do Kardec. Então, por quê? Por que isso? No caso do Kardec, por um motivo muito simples, assim, para eu entender o Chico Xavier, eu tive que entender Kardec. Não teve jeito, porque toda a lógica, toda a estrutura, do Chico Xavier é muito baseada no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. E a importância para o Chico Xavier, do Kardec na vida do Chico Xavier, é absolutamente fundamental, porque o Chico ele era assombrado por vozes e por visões desde criança. Ele vivia numa cidade muito católica, Pedro Leopoldo, no interior de Minas. O pai achava que o Chico era louco, amigos e vizinhos também desconfiavam bastante da sanidade dele, e o Chico só entendeu 100% o que acontecia com ele, na verdade, quando ele abriu pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, ele tinha uma gratidão absurda por Kardec. Ele, sempre que as pessoas perguntavam para ele, vinham consultar o Chico sobre mediunidade, ou sobre vidas passadas, ou sobre o intercâmbio com o invisível, o Chico sempre falava, olha, na dúvida, leiam Kardec, na dúvida, leiam Kardec. Então, eu acho que, por trás de projetos como esses, o livro que vira o filme, eu acho que há muito um desejo da minha parte, assim, de que esses livros ajudem e transformem vidas. Aí eu vou contar, nesses 25 anos de investigação desse eu uso território onde vivos e mortos se encontram. Hoje eu nem uso mais isso, mas eu usava isso muito lá no início da minha jornada de repórter cético, eu usava isso, o território onde vivos e mortos se encontram. Uma das histórias mais marcantes para mim foi uma história que depois o Kardec viveu infinitas vezes. Eu vivi uma vez só, e eu vou contar para vocês qual foi essa história. Eu escrevi os livros, vários deles entraram em lista de mais vendidos, tive a honra de ver os livros virarem filmes, é uma emoção forte, você vê isso acontecer, é forte, mas o que mais me marcou foi a seguinte história. Eu fui convidado para participar de uma feira espírita, uma feira literária em Brasília, isso há uns 20 anos, no início. E aí a editora falou para mim, não vá, porque não vai ninguém. Essa feira é muito mal divulgada, você não vai vender um livro, vai ser um desastre. E aí eu, teimoso, fui, e aconteceu tudo, exatamente como a editora falou. Fiquei abandonado lá, não vendi um livro, e aí chegou a hora de ir para a palestra. E a palestra era num container de ferro, num pátio, sol de Brasília no verão, um calor. E eu entrei no container, tinha umas 8 pessoas, tinha um microfone. Aí eu olhei para o microfone e falei, mas para que microfone? Num container com 8 pessoas? Aí, quando eu comecei a falar, começou um show de pagode, bem alto lá fora, muito alto. E aí eu tinha que berrar no microfone, o show de pagode, eu berrava, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aí terminou a palestra, vieram 2 jovens, muito simples, e aí uma delas chegou para mim e falou assim, olha, Marcelo, eu vim lá de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, peguei 2 ônibus para dizer o seguinte, eu ia me matar, li seu livro e desisti. Isso não tem explicação. Não soube o que dizer na hora. No dia seguinte, eu entendi que o que salvou a vida da moça não foi meu livro, foi a trajetória do Chico Xavier. Porque ela leu aquela história de tanta coragem, de tanta doação, de tanto trabalho em favor do outro, de tanta doença, de tantas dores, de tanta coragem, que aquela história conseguiu fazer com que ela colocasse a vida dela e o sofrimento dela em outro lugar. Então, isso aconteceu com Kardec infinitas vezes.
E tem uma história no Kardec, desse Kardec valente, né, que aparece também no filme do Wagner, desse Kardec que vai à luta, né, em combate, que é uma história que eu acho muito bonita, porque chegou uma hora que ele estava... ele mudou de vida e de nome aos 53 anos. Então, amigos da ciência, por exemplo, da Academia de Ciências, viraram as costas para ele. Começaram, o que é isso? Como assim? Ele agora mudou de nome e acredita no invisível? Então, ele começa a sofrer ataques da ciência, da imprensa, da igreja. E a imprensa fazia muita ironia e publicava charges sobre as mesas girantes. E tinha um clima desrespeitoso, principalmente em relação às mesas girantes. E aí chegou um dia, ele virou e falou assim: vocês estão rindo do quê? Será que não percebem? O materialismo mata, ele fala. E aí ele manda uma mensagem para todos os amigos da ciência e tudo, e fala assim: olha, nenhum título, nenhum diploma, nenhum certificado, nada disso vale metade ou um centésimo do que uma das muitas cartas que eu recebo, vindas do mundo inteiro, dizendo: eu ia me matar, li seu livro e desisti. Então, o Kardec vivia cercado dessas cartas, são muitos e muitos os relatos, inclusive que ele compartilhava na Revista Espírita, que é uma revista que merece ser mais e mais estudada, na verdade. A gente tem ali um Kardec muito vivo, porque ele que escreveu os 95% daqueles textos. Então, você tem a voz de um Kardec corajoso, de um Kardec, às vezes, indignado, de um Kardec muito, muito generoso, e um Kardec que estava muito consciente do impacto que esses livros tiveram na vida de pessoas que muitas vezes estavam totalmente sem rumo, porque aquela França do século XIX também era uma França em crise de fé e também nesse ambiente de depressão e também de suicídio também. Então, você tem tempos parecidos, apesar de tantos anos passados, né? Então, eu digo assim, que as histórias de Chico, histórias como a de Kardec, elas salvam e transformam vidas. E eu vejo isso acontecer em todos os espaços. Eu sei que vocês veem ainda mais do que eu, vocês que trabalham, né, em centros de estudo de solidariedade como esses. Então, eu tenho profundo respeito pelo Espiritismo, sim, eu sempre falo isso. Eu brinco que eu sou um agente duplo do Espiritismo, né, porque eu acho que eu ajudo mais o Espiritismo me declarando não espírita. Eu acho que o grande desafio é a gente conquistar pessoas que não têm relação com a religião, na verdade. Eu acho que esse é um desafio que vale a pena. Eu hoje, nas filas de autógrafo, né, isso acontece, né, há 25 anos, né, tem muitas vezes que a pessoa chega na mesa e tal, tem vários dos meus livros estudados, e muitas vezes essa pessoa entrou, né, no Espiritismo, depois de ler, por exemplo, a biografia do Chico Xavier, As Vidas de Chico, já tem isso, né? E essa pessoa que vinha de uma família que não tinha nenhuma religiosidade, hoje ela é o centro de uma família que tem um centro espírita, por exemplo, né? Então, o livro e os filmes como o do Wagner, que atingem milhões de pessoas, eles realmente mudam e conseguem salvar pessoas de dores enormes. E aí, para eu terminar e passar a palavra para o Wagner, muitas vezes as pessoas me perguntam: o que mudou em mim, né? O que aquele jornalista tão cético de 25 anos atrás, o que ele aprendeu com o Chico e o que ele aprendeu com Kardec? Eu digo assim, eu carrego muito do Chico Xavier, o Chico Xavier de vez em quando está aqui comigo, assim, né? Então tem frases do Chico Xavier que me ajudam. Eu vou contar duas frases dele que eu ouvi dele que são muito sábias, né? Uma delas eu perguntei para ele: Chico, vem cá, você está com tanta dificuldade financeira, fica tendo que recorrer à ajuda dos amigos de São Paulo, e se você pegasse a renda gerada por pelo menos 2 dos seus livros e revertesse para a sua casa, né,
E ele falou assim, né, ele falou a frase que ele dizia sempre, que os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Essa era uma frase que ele sempre dizia. E a outra frase que me marcou muito, eu demorei a entender direito essa frase, ele falou assim, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário, que é uma frase muito sábia. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente corre atrás de necessidades que estão longe de ser necessárias, são totalmente dispensáveis. E aí a gente fica correndo atrás dessas falsas necessidades, e a vida vai passando, e quando você olha para trás, fala, o que eu estava fazendo? Sonho, lutando por isso. Né? Então, essa foi uma frase assim, que me marcou, que me ajuda a conectar com o que importa de verdade, que é uma das fórmulas da felicidade verdadeira, né? O que te dá propósito, o que te faz sentido na vida. Né? Então, o Chico me ajudou a enxergar melhor o que faz sentido na vida. A outra coisa é que ele ensina a gente a se conectar com o outro, né? Que é outra, a relação, você estabelecer relação verdadeira com o outro é fundamental para um mínimo de equilíbrio na vida. E aí tem uma outra história dele, que é mais engraçada, que é ele, nos anos 50, ele estava em Pedro Leopoldo, cidade natal dele, tinha acabado de lançar o Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de estreia dele, que é um colosso, né? Um livro inacreditável. Então, a Academia Brasileira de Letras estudou o livro dele, muitos dos acadêmicos falaram, esse só pode ser Augusto dos Anjos, esse só pode ser o Castro Alves, e aquele menino virou alvo da atenção de todo mundo. E aí desembarcou em Pedro Leopoldo uma dupla de repórteres mais implacável do Brasil, que era o Davi Nasser e o Jean Manzon, que eram da revista O Cruzeiro. E eles eram muito ardilosos, assim, né, para usar uma palavra bem antiga, e aí eles eram muito ardilosos, eles convenceram aquele menino, Chico, a fazer coisas absurdas. As fotos vocês encontram, até dando um Google, a gente chega lá na revista Cruzeiro. O Chico posou dentro da banheira da casa dele, posou com a mão assim na testa, como se psicografasse, na frente do espelho do guarda-roupa, e a revista saiu, tiragem de 1 milhão de exemplares. O Chico abriu aquilo em Pedro Leopoldo, começou a chorar desesperado, falou, isso é um vexame, nunca mais eu vou sair de casa, o que eu vou fazer, que vergonha. E aí ele estava chorando, ele vê o Emmanuel, o guia aparece na frente dele, e com aquela aquela cordialidade do Emmanuel, né? Chega para ele e fala assim, o que é isso, Chico? Está chorando por quê? Que choradeira é essa? Né? O Chico fala, mas isso é uma vergonha, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, como eu vou sair para a rua, por que você não me avisou, por que ninguém me alertou que eu estava sendo vítima dessa armadilha e tudo. E aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, preste atenção, Jesus foi para a cruz, você foi só para cruzeiro. Né? Então, essa é uma frase que também me ajuda, né? De vez em quando a casa cai, eu fico, você foi só para cruzeiro, fica calmo. Né? Então, essa eu acho que é uma outra lição dele. E uma outra que, de vez em quando, é muito, e tem a ver com os estudos de felicidade também, é um cuidado com as palavras que ele tinha. Né? Ele tinha muito cuidado com as palavras. Ele chamava, por exemplo, as doenças, chamava de minhas enfermeiras. As doenças são as minhas enfermeiras. E aí ele enfrentava doenças muito graves, era pneumonia, era uma angina avassaladora, e ele nunca... E aí ele dizia que, quando ele era criança, ele começava a chorar muito também, a mãe, o espírito da mãe apareceu para ele e falou, Chico, faz o seguinte, você precisa usar a água da paz. Você anda reclamando demais, você está chorando demais. Então, você para com isso, procura a água da paz. E a água a água da paz, né? A água da paciência. Eu conheço como água da paz. E aí ele procurou em farmácia, um tio foi para Belo Horizonte, ele pediu para ver se tinha alguma coisa parecida com isso em alguma farmácia. Aí não, quando voltou, e o espírito da mãe voltou, ele falou, mãe, não encontrei água da paz.
Assim, a água da paz é muito simples, pode ser a água da torneira mesmo. Você bota na boca e só engole ou joga fora depois que a vontade de reclamar tiver passado, né? Então, essa água da paz é um truque que, de vez em quando, eu uso, que é quase budista, né? Que é respira fundo e controla que passa, né? Então, esse Chico generoso, sábio, né? E que o principal discípulo do Kardec no mundo, esse é um Chico que me acompanha, eu acho que me ajuda muito. E eu quero agora passar a palavra para Wagner, que eu chamo de Wagner o Destemido, porque ele encara os projetos mais difíceis do mundo com uma coragem que eu estou longe de ter, porque eu sofro, e ele sabe disso. Quando o filme vai para a tela, eu sofro 30 vezes mais do que ele, fico muito mais nervoso que ele, e ele fica com a altivez de Chico Xavier. Minhas primeiras palavras são de agradecimento, né? Claro. Mas é um agradecimento de 9 anos atrás, especificamente, porque nós estamos lançando um primeiro filme dessa lavra de filmes com temáticas espíritas, e nós pedíamos a todos os momentos, para todas as pessoas que fossem ver o filme, Nosso Lar, que se transformassem em multiplicadores do filme, que levassem pessoas que não conhecessem nada daquela história para os cinemas. E isso foi feito, vocês atenderam. E em todos os lugares onde eu vou, tem sido agora no Kardec, a gente está no final de uma maratona longa de divulgação, que vem desde março, acho que já passa das 60 palestras, pelo menos, minha, né? E não posso deixar de começar dizendo obrigado. Obrigado porque vocês transformaram o projeto, que era o projeto de adaptar a história do Nosso Lar para os cinemas, num projeto muito maior do que a gente imaginava, acreditado à coragem, sim, de Chico Xavier e a generosidade e coragem também de André Luiz. Então, por conta disso, obviamente, eu começo agradecendo de 9 anos atrás, por conta do sucesso que vocês transformaram o Nosso Lar num sucesso, que hoje no Brasil já são quase 40 milhões de pessoas que viram o filme, e mais de 35 países, objetivamente. Então, isso é muito bacana para a gente que realiza, né? E um outro obrigado de agora. Esse obrigado vem desde 16 de maio, quando nós tivemos a oportunidade de apresentar nas salas de cinema uma adaptação, um entendimento de Allan Kardec, daquele professor francês que, para nós, era muito importante que fosse conhecido por quem nunca ouviu falar dele, pelos que achavam, inclusive, que ele era médium, né? Pelos que o desconheciam completamente, e pelos que conheciam ele em maior ou menor grau, os especialistas, por assim dizer, e os que conheciam um pouco dele, mas, enfim, poderiam encontrar ali um Kardec, ou, antes, um professor, que pudesse acrescentar em seus conhecimentos. Nosso exercício principal, imediato, foi tentar fazer algo que foi bem difícil, bem ousado, por assim dizer, mas a gente entendeu que era a forma mais correta de apresentar, que era tirar o Kardec do quadro da parede. Sabe o quadro do... Existe uma foto do Kardec. Na nossa vida, e quem convive no movimento espírita desde que nasceu, só existe uma foto do Kardec. Tem outras variações da mesma foto. É sempre o mesmo cara posando como se fosse um general. Sério, sisudo, e pronto. Aquele cavanhaque, as suíças proeminentes. Essa foto está nos quadros, está nos livros para acompanhar, e só. Nós não temos a cultura de estudar tanto a doutrina espírita através da revista espírita, onde ele fala muito mais. Então, quando a gente conversava muito sobre que filme contar para as pessoas, a primeira e mais importante resposta era: a gente tem que apresentar um Kardec de verdade para as pessoas. Então, para os especialistas, eu perguntava assim: você já viu Kardec sorrindo? Já viu Kardec chorando? Já viu Kardec descabelado?
tomando sopa, com raiva, de pijama. Não precisa. Isso, para a gente, era a melhor forma de aproximar o personagem de nós mesmos, de criar uma interação direta com a humanidade e com toda a trajetória heróica daquele homem. Se alguém aqui não viu o filme ainda, eu vou fazer alguns spoilers. Perdão, mas devo dizer que quem não viu o filme é umbral, não tem jeito, tá? Não tenho nem como defender. E pode se livrar do umbral, talvez, agora no dia 30 de agosto, né? Netflix, e eventualmente, acho que uma semana antes, deve estar no Now, nas plataformas de consumo de vídeo. O Netflix vai levar para 114 países o filme, que é algo espetacular, pelo menos 114 países. Então, isso mostra que, além de atravessar as fronteiras da casa espírita com o Kardec, nós imediatamente conseguimos uma highway, né? Uma highway tecnológica que nos colocou em lares de 114 países. Obviamente, com maior ou menor repercussão, isso a gente vai entender depois, mas aqui no Brasil, quem está fadado ao umbral e não foi ver o filme nos cinemas, tem a chance aí de se redimir e poder ver o filme em casa. E, olha, não pode cobrar ingresso pela exibição em casa, viu? Sei que já tem casa espírita cobrando R$10 para fazer um jantarzinho anônimo em casa pelo bem do filme. Ou, se fizer, não contem para a gente, né? Não conta para o Netflix, né? Então, nosso ensejo de apresentar esse Kardec humano foi o que nos moveu e o que nos levou a convidar o Leonardo Medeiros, um ator espetacular, e que depois nós soubemos que ele era sobrinho-neto de Eurípides de Barçanufo. E eu não sabia disso enquanto o convidava. Ele falou, olha, quando eu fiz o convite para ele, a gente já terminou uma leitura, que foi uma leitura bem ruim. Ele estava cansado, gripado, ele tinha feito O Mecanismo, tinha interpretado o Paulo Roberto Costa, aquele cara da Petrobras que foi preso por corrupção. Ele veio fazer uma leitura de Kardec. E eu falei, Léo, vamos apostar, vamos contar essa história junto, né? Porque a boa história tem que ser bem contada, e é por isso que a gente vai ao cinema, concorda? Alguém aqui vai ao cinema para ver que a história é ruim? Não, né? Só eu. O cineasta tem que ir ao cinema para ver história ruim, para ver o que faria para não errar, né? Mas o público quer ver história boa. Então, Léo, vamos contar essa história comigo? Direção e ator tem que ser uma parceria. E ele falou assim, vamos, quero sim, tenho uma coisa para te contar, vou ligar para uma pessoa que está muito feliz nesse momento com essa reunião, vou ligar para minha mãe. Né? Beleza, porque eu vou ligar para minha mãe também, né? Mãe, achei o Kardec, né? Mas não, era a senhora Paula, sobrinha de Eurípides de Barçanufo. Ele me contou, minha mãe é sobrinha do Dr. Eurípides, a gente mora atrás do Colégio Allan Kardec, no Sacramento. E eu fugi desse homem, Kardec, durante a minha vida inteira. Fugi, entre aspas, eu deixei o Sacramento, deixei aquela vida do mundo espírita, porque aquela coisa, ele acabou, eu vou falar uma palavra, não é renegando, mas ele acabou não entrando na sintonia da família, e o mundo deu uma volta e pegou ele na curva, né? E aos 52, 53 anos de idade, que o Léo também tem, ele foi chamado para ser o rosto do Kardec, né? Misturando-se, enfim, ao rosto do ator, ao rosto do professor, de fato. Então, foi um desafio muito bonito, muito bacana. A gente tem que agradecer também a Conspiração Filmes, que foi a produtora que topou fazer o filme com a gente, que nos convidou, porque eles também tinham um projeto do Kardec, e descobriram que eu e Marcel, a gente estava na largada de fazer um filme também. Fazer cinema no Brasil, fazer cinema em geral, é algo que nunca é rápido, nunca é simples, nunca é fácil. Então, para ter momentos de felicidade no cinema, é preciso muita tenacidade e controle e estar muito apaixonado pelo que você faz. Nós conseguimos ir filmar em Paris, o que é chique, né? Eu levei minha boina parisiense, nem consegui usar, porque foi tão intenso e tão bonito ao mesmo tempo, mas era importante registrar aquela Paris do século XIX, que não existe nem mais em Paris. E eu me lembro que no primeiro dia de filmagem, eu estava muito nervoso, muito mesmo. Eu estava na van, eram 6h40 da manhã, e o motorista francês, de camiseta, boné para trás, escutando rap.
nas alturas, rap francês, cantando, feliz da vida. E eu, cara, esse cara não cala a boca, pelo amor de Deus, eu preciso me concentrar. E eu quase que eu falei, dá para você diminuir? Aí você, o diretor metido está pedindo para baixar o som, né? Deixa o cara ouvir o som dele, ele está feliz, né? Eu que tenho que me acalmar. E eu não conseguia me acalmar, de forma alguma. Eu vim aqui 3 semanas atrás, a gente planejou tudo, era um dia de filmagem, o primeiro dia de filmagem cheio. E eu falei, o que a gente faz quando a gente está nervoso? Oi? Reza. Respira, né? Teve uma pessoa no outro centro que falou assim, a gente xinga. Não, a gente respira, né? A gente faz uma oração. E aí eu me destaquei um pouco da produção, naquele burburinho de começar, fui bem na beira do Rio Sena, bem na beira, botei meus pés bem no limítrofe assim, da calçada, estava em frente a Notre Dame, antes do incêndio, a produção acontecendo aqui atrás, e eu falei, bom, essa é a hora que eu tenho que colocar em prática algum conhecimento, então eu vou pedir que me ajudem a me acalmar, né? Que se tiver algum mentor, aquela coisa bem duvidosa, se tiver algum mentor aqui, algum protetor, dá para dar uma ajudada aí e tal. Comecei a respirar, e o rap foi desaparecendo, e eu comecei a ouvir um coral de vozes muito lindo, muito alto. Falei, cara, o pessoal está cantando alto lá em Notre Dame, né? O pessoal todo devotado, né? Não é possível que essa música seja Notre Dame. Eu olhei para o lado, as pessoas passando, ninguém prestando atenção. Aí fechei os olhos, falei, isso não é de Notre Dame. Eu estou ouvindo vozes de um coral. Eles cantavam um hino em francês, um hino muito bonito em francês. Eu comecei a prestar atenção, e era um hino que falava por l'amour e por la vérité. Um hino para o amor e para a verdade. E aquilo foi me dando uma paz, sabe a descarga de energia? Foi tudo para o Rio Sena, né? Foi tudo indo embora para o Rio Sena, e eu fui me acalmando. Aí, quando eu vi a assistente de direção, que vê o diretor sozinho, né, ela vai logo atrás, né? Tem que responder milhões de coisas. Quando eu vi que ela estava vindo na minha direção, eu falei, vai acabar o momento. Falei, que música linda, pena que eu não posso saber da letra. Aí me veio o seguinte pensamento, isso é só para você lembrar que a vida deste homem que vocês vão filmar foi um hino de amor, por amor e pela verdade. Falei, pronto, vamos filmar que vai dar tudo certo. Independente das velhinhas que atravessavam a filmagem, mandando a gente para tudo quanto é lugar, independente do cara de bicicleta, do cara de skate, né? Porque filmar na ponte de La Tournelle, por exemplo, em frente a Notre Dame, que a gente teve que fechar a ponte, era impraticável. Dava ação, aí passava um cara de skate. Aí ação! Aí o Léo fazia assim para mim, peraí, pode passar a senhora. E aí, vocês estão fazendo o que aqui? Volta para a casa de vocês e tal. Então foi um momento de filmagem de guerrilha, praticamente, mas a gente conseguiu trazer a ambiência que era necessário de estar na cidade, a luz da cidade, para dentro da história, para dar credibilidade, e era bonito e importante estar ali também. Quando a gente voltou para o Rio, isso tudo eu fui gerando crônicas e mandava para ele. E essas crônicas viraram esse livro de bastidores aqui, que é a história por trás da história. Porque a gente foi vivendo coisas tão interessantes que eu não podia me calar, não podia guardar aquilo para mim. Eu chegava no hotel, depois de 14 horas de filmagem, ao invés de me jogar na cama, eu sentava no computador e falava assim, eu tenho que escrever, quase como um diário, em forma de crônica. Quando a gente voltou para o Rio, a casa que a gente tinha achado do Kardec era em Santa Teresa. Santa Teresa, no Rio de Janeiro, atualmente ainda é, né? Mas um ano atrás, em maio de 2018, era assim, você fala, ação, aí, tá. Aí, opa, que é isso? Não é nada não. Como assim não é nada? É tiro, mas é porque tem uma briga de uma facção desse lado, uma facção desse lado. Vocês entenderam? Os tiros da facção. Falei, gente, cancela, né? Não tem como filmar aqui. Não, falta uma semana para filmar. Não tem a menor condição. Subir 150 pessoas, 200 pessoas e descerem 150, 200 pessoas por dia. Aí procura casa, bota produtor de locação. E, em determinado momento, a gente chega numa casa na Glória. Olha, a casa, a gente pode pintar a parede, botar uma... Né, e tal. E aí a produtora a assistente de direção e o produtor de locação, o Bruno,
vieram correndo até mim, eles encontraram um papel, mais ou menos assim, mais ou menos não, um papel colado por dentro da caixa de luz. Sabe a caixa de luz? Eles foram checar a caixa de luz, quando eles abriram a porta, tinha um papel igualzinho a esse colado por dentro assim, e era uma oração escrita a lápis. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Senhor do Universo, para, antes de mais nada, agradecer a bênção do trabalho que ora executamos e pedir que todos nós sejamos envolvidos na sua luz bendita, para que tenhamos calma, lucidez, paz e harmonia, e transformar toda e qualquer energia saturada em leveza, amor e realização. Que Deus esteja sempre ao lado de cada um de nós e que seus anjos, nossos queridos guardiões, possam igualmente nos iluminar e proteger, graças a Deus. Isso aqui estava colado na caixa de luz. E aí eu falei, gente, é aqui que a gente vai filmar, vocês se virem, e a gente vai ler essa oração todo dia, alguém da produção, quem quiser, a gente para antes de começar e lê. E assim foi. Foi bonito, porque você não contrata pessoas porque elas são espíritas, né? O dia que eu fizer isso, me demite. Você contrata profissionais, e você não quer saber qual é a postura religiosa da pessoa. E pessoas de diferentes religiões, de diferentes opções filosóficas, até de nenhuma opção filosófica, pediam, ao longo das quase 5 semanas, posso fazer oração hoje? Claro que pode. Gente, vem aqui, vamos fazer oração. Eu botava um sprayzinho no ar, botava música clássica, e a gente começava a filmar assim. Então, isso é bacana, porque isso mostra que é um tremendo ensinamento, né, espírita. Você é responsável por gerar o ambiente que está ao teu redor. As pessoas falam muito de set de cinema, falam muito do nervosismo. O Marcel, por exemplo, diz assim, Wagner, eu nem vou na filmagem, porque o autor atrapalha, e eu fico muito nervoso na filmagem. E as experiências que eu tive na filmagem não foram muito boas. Eu falei, tá bom, não precisa ir, tem uma cadeira lá para você. E aí um dia ele apareceu, era o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. E aí ele encontrou Allan Kardec, o Leonardo já vestido de Kardec, ele tomou um susto, falou que... Quase perguntou para ele, o que você achou do meu livro, né? Enfim. Eu estava dormindo embaixo da mesa, descansando, ele tirou uma foto minha. Wagner, acabei de ver o Kardec. Eu falei, em espírito? Eu falei, não, Kardec. E aí foi nesse dia, foi no dia seguinte, foi no terceiro, do quarto. Tu está aqui de novo, Marcel? Vou. E a gente pôde acompanhar junto e construir junto. Então, as pessoas sempre me perguntam, aconteceu... Quando a gente for abrir para pergunta e resposta, daqui a 5 minutos, vão me perguntar assim, aconteceu alguma coisa espiritual, algum fenômeno durante a filmagem, né? Como se isso fosse algo mágico, de privilégio. E eu falo, gente, aconteceu um negócio extraordinário, que é, cada vez que a gente ligava a câmera, a gente estava realizando algo que é fantástico, a gente estava recriando uma realidade. Não tem nada mais espiritual do que isso, do que você ver ali na sua frente uma outra realidade sendo criada com talento, com esforço profissionais, cheio de técnica, de um processo industrial. Mas quando a câmera liga, ninguém respira. Quando a câmera liga, as pessoas ficam hipnotizadas, porque tem uma força criativa que é uma força universal, é uma força divina, causa primária de todas as coisas. E quando você lida dessa forma com talento, é espetacular. Não precisa espírito aparecer, não precisa. É óbvio que a espiritualidade está ali, porque a gente fez oração. Quem faz evangelho no lar, né, se melhora a vida dentro de casa, supostamente, né? Mas assim, a oração ela gera bons fluidos ao seu redor, ela gera sintonia. Então vamos colocar em prática, né? Então os espíritos sempre dizem e nos disseram isso desde sempre. Olha, a gente não vai fazer o trabalho por vocês. Faz o menor sentido a gente fazer o trabalho por vocês. Na época de começar a escrever o roteiro do nosso lar, depois de mais de um ano de pesquisa, entrevistei 170 pessoas, 180 pessoas. Eu sentei no meu escritóriozinho, abri o laptop, tinha papel espalhado, anotação, tudo bonitinho. Respirei fundo, coloquei um copo d'água, fiz uma oração, fiquei esperando. Fiquei esperando. Tela em branco. Vai dar certo. Aí eu ouvi aquele pensamento que, né, assim, você não está esperando que a gente faça o trabalho por você, não, né? Senta aí e faz aí, cara. Senta a bunda na cadeira e trabalha.
né? Ou seja, mãos à obra. Ah, tá bom. Então, esse processo todo é muito bacana. E se estiver impresso na tela, é porque deu certo. Não adianta ganhar o Oscar se o cara que trabalhou com você na maquinária, na elétrica, te odeia. Para mim, é a pior das derrotas. Ou seja, nos filmes nos quais eu já trabalhei, se alguém não foi satisfeito no processo de trabalho, não valeu a pena. Porque é só um filme, no final das contas. O filme não muda ninguém. O filme ilumina uma história e, eventualmente, mexe em botões dentro das pessoas. São as pessoas que apertam os próprios botões. O processo é intransferível, o pessoal é intransferível. Então, nós estamos fazendo uma grande divulgação pela doutrina espírita. Eu entendo que sim, mas não somos nós. É a força da doutrina espírita que se propaga quando existe uma sintonia entre as histórias que estão na tela, ou estão nos livros, e o que você espera e tem como expectativa para a sua vida. Ah, mas a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. O Emmanuel que falou isso. Eu tomei um café da manhã com o Emmanuel um dia desses, né? A gente tomou um café bem romano. As pessoas não entendem o que leem, né? Você só pode fazer propaganda de alguma coisa que você viva. Você só pode divulgar algo que você acredita e vive. Porque senão vai acontecer o que quem trabalha em mesa de desobsessão aqui sabe exatamente o que 99,9% dos espíritos com raivinha chegam na mesa e dizem, né? Chamam a gente de quê? De hipócritas. Você falou a palavra. Eles chamam a gente de hipócrita porque é mentiroso. Sai do centro espírita, vira um déspota, bate na mulher. Sai do centro espírita, é uma louca varrida, entendeu? Então, não faz sentido a gente dizer, vamos divulgar a doutrina espírita e ponto. Eu prefiro que não divulguem. Assim, primeiro resolve o problema, e aí, daí eu digo, não adianta a gente fazer um filme onde as pessoas briguem, onde exista exercício de poder, um despautério, gritaria. Você não viu gritaria, porque não faz o menor sentido. E não é porque o tema do filme é espírita. Podia ser o filme da Xuxa. Nossa, fui longe. Xuxa e os Duendes, que eu escrevi. Quem viu Xuxa e os Duendes aqui, né? Aí, viu? A gente começa a carreira, tá? Pode ser a novela, Além do Tempo, Espelho da Vida, novelas nas quais eu escrevi, trabalhei, escrevendo. O clima tem que ser bom, não pode ser ruim o clima. Você está lidando com 30 milhões de pessoas. Então, isso que a gente vive hoje, para encerrar, isso que a gente vive no movimento espírita hoje brasileiro, é muito poderoso. Muito, gente. Vocês não têm noção. Porque, obviamente, não estou falando isso como uma forma... A gente não tem noção porque a gente está no nosso núcleo. Quando você sai do núcleo e olha a teia de conexões, e aí realmente é um privilégio para mim ter ido, pelo menos, eu falei para o Divaldo, Divaldo, eu conheço mais casas espíritas que você. Aí ele riu, eu falei, tá bom, não conheço. Mas, assim, eu já fui, pelo menos, a mais de 250 casas espíritas no Brasil. Isso é bacana, isso é um privilégio. Vir aqui, ir na casa que tem 10 pessoas, que funciona todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Sensacional. Um senhorzinho em São Paulo que tem uma salinha, que ele era contador, e a salinha tem 10 cadeiras. Então, ele faz um culto de manhã, um de tarde e um de noite. São 30 pessoas por semana, cara, por dia. Todos os dias. Então, ele vai lá trabalhar como contador, volta para o culto. Ele vai lá trabalhar... É espetacular, é mesmo tão espetacular quanto ir no Perseverança, com 7 mil pessoas, quanto ir no Frei Luís, do Rio de Janeiro, com 5 mil pessoas, porque isso é poderoso. O que os espíritos querem é que esse processo se movimente, e aí sim, talvez os novos tempos peçam que a gente saia do centro espírita, quer dizer, trabalhe no centro espírita, mas saia com a mensagem do centro espírita para o mundo. Isso talvez seja importante. Transgredir as nossas fronteiras para que conheçam Kardec de uma maneira correta. Né? Mas o Kardec não era assim com a mulher dele, não. A mulher dele não era... Eu recebi essas críticas. Olha que incrível. A mulher do Kardec nunca mandou nele, não. Tá bom, senhor, desculpa. Né? A mulher do Kardec não era poderosa desse jeito. Quem viu o filme sabe do que a gente está falando. Tem uma força na Amélie Gabrielle. E é verdade, ela tinha aquela força assim. Isso a gente, inclusive, conversou com alguns autores franceses,
poetisa, literata, musicista, em 1850, na França, poderosa, sim, mesmo num lugar oriundo da miserabilidade, né? Kardec nunca foi preso. Como é que Kardec foi preso? Kardec foi detido para interrogação. Paris vivia sob a lei de segurança nacional desde janeiro. Qualquer pessoa que estivesse numa reunião em grupo poderia ser detida. Obviamente, a gente não vai ficar brigando com as pessoas, porque nós vimos documentos em que tinha o documento de pedido de interrogação, interrogatório, reunião de mesa girante, que é isso? E aí a gente se prende em picuinha, né? Só dando 2 exemplos, enfim, as críticas são normais, fazem parte. Mas eu acho engraçado essas duas, porque essas duas elas estão tão fora do contexto do que você pode criticar, ou seja, a pessoa que se diz espírita e faz uma crítica dessa, numa frase bem bacana, é assim: não entendeu nada, nem do espiritismo, e muito menos do filme. Né? Para pensar nos nossos desejos mais íntimos. O Marcel gostaria que as pessoas saíssem do cinema e fossem nas livrarias comprar o Livro dos Espíritos. Eu gostaria que as pessoas fossem aos cinemas e levassem alguém que não conhece Kardec. Isso aconteceu. Imagino que alguns de vocês tenham vivenciado isso. Porque isso que é bacana, derrubar os preconceitos. E aí, um filme tem uma função social e artística nesse sentido, e que pode ser aproveitado ou não. A gente fez um filme sobre a menina Índigo, sobre novas gerações, sobre a necessidade de pais se reeducarem para aprenderem a reeducar seus filhos. Não muda ninguém, mas o filme está lá. Se você quiser olhar e entender, mas Índigo não é espírita, então tá bom, então não veja, não reflita. Né? Educa seu filho da forma como se achar melhor. Bom, para terminar e a gente passar para o bate-papo, eu não vou dizer quais são os próximos projetos, porque vão me perguntar, né, quais são os próximos projetos. Eu já falei você já falou que eu sou espírita cristão ecumênico, né? Essa é uma pergunta clássica, porque imagina se eu dissesse que eu sou cético. Não pode fazer um filme desse, né? Não acredito nem em Deus. Vai dar ruim, né? Preconceitos, né? Preconceitos. Duros de conviver com eles ainda, mas fáceis de serem derrubados. Então, eu estudei muito para dar essa resposta sobre a minha opção religiosa. Juntaram 4 assessores de imprensa. O que você vai dizer? Eu vou dizer que eu sou espírita. Enfim, eu convivo, nasci numa casa espírita, mas eu vou dizer que eu sou cristão. Todo espírita é espírita cristão. Não vai dar certo. Vão dizer que eu sou nicho. Então, vou dizer que eu sou um espírita cristão ecumênico, e holocêntrico, e generalista. E aí as pessoas falam assim: ai, que legal. Então, a gente vive tempos muito difíceis e, ao mesmo tempo, tempos muito importantes, em que talvez seja cobrado de todos nós a melhor utilização das ferramentas que são expostas no mundo do mundo espiritual e do conhecimento espírita. Para isso a gente trabalha, para isso a gente não se furta. E é incrível, Marcel e eu, a gente está que nem dupla caipira. Em que cidade você está? Não sei, mas eu vou descobrir. Tem 3 palestras hoje, mas eu vou saber. E a gente não se furta a vir falar, porque essa troca é uma troca muito bacana. E eu não quero nunca deixar de dizer para vocês, fazemos parte de um movimento muito poderoso no nosso país, tímido, que tem medo de viver e falar no que acredita, que tem medo de dizer o quão bonito é o trabalho do Kardec em prol da felicidade, que tem preconceitos, provavelmente criados e arraigados em outras vidas, em outros dogmas, etc., que tem preconceitos de dizer: gostei do filme, venham ver o filme que eu gostaria que você conhecesse. Mas a gente pode, sim, se transformar em mensageiros, como bem disse o Dr. André Luiz, em cartas vivas dessas verdades eternas, né? Isso tudo era para dizer, no final das contas, como meu filho me explicou, meu filho de 10 anos, o mais velho, ele viu eu fazer uma dessas exposições, uma dessas palestras, ele disse assim: pai, era só dizer #Kardec vive. As pessoas iam entender tudo. Então, para terminar, #Kardec vive. Muito obrigado. Foi lindo. Adoramos. Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. Meu nome é Marcelo,
Primeiro, quero parabenizar a vocês pela ótima explanação. E a pergunta é para o Wagner de Assis, sobre a questão das novelas, o qual você também foi, acredito, diretor, autor, que teve essa questão da espiritualidade nas novelas Espelho da Vida e Além do Tempo, né? Fala um pouquinho sobre essa sua experiência com as novelas, sobre essa questão espiritual que foi colocada nas novelas. Você viu as novelas? Eu assisti parte, né, das novelas. As novelas são da Elizabeth Gin, a autora principal. Ela já tinha trabalhado com ela em Escrito nas Estrelas, muito informalmente, e ela me convidou para fazer parte. Ela gosta do tema, e eu acho que é mais um mecanismo da gente falar de aspectos ligados a essa busca espiritual que todos nós podemos proceder. O Paramahansa Yogananda falava que não existe busca sincera que não seja a busca espiritual. Então, quanto mais você puder falar de questões espirituais, seja em novela, seja em documentário, seja em filme, acho que mais você pode fomentar os assuntos e alimentar as pessoas. Eu torço um pouco o nariz para filme espírita. E vou dizer por quê. Primeiro, porque espiritismo, se circunscrever a gênero de cinema, não funciona. Ghost não é filme espírita, A Casa das Sete... Os Outros não é filme espírita, O Rei Leão não é filme espírita, no entanto, o pai do Rei Leão, o Mustafa, manda uma mensagem espiritual para o Simba. Isso é o quê? Mediunidade. Simba era médium. E ninguém diz que o Rei Leão é um filme espírita. Eu falei para o presidente da Disney, 3 semanas atrás, eu falei, como é que a Disney não é espírita? A Disney tem um monte de coisas espíritas dentro dos filmes dela. Então, são sempre oportunidades da gente fazer. Então, eu acho que o filme é filme, gênero é romance, aventura, drama. E aí eu sempre acrescento, sim, porque eu sei que isso ajuda, que a temática é uma temática direcionada para o espiritismo, para a espiritualidade. E as novelas idem, né? A gente vive momentos difíceis no nosso país, em termos de brigas ideológicas, de, enfim, monopólios religiosos, etc. Mas sempre que a gente puder fazer, se a gente tiver oportunidade, a gente vai contar essas histórias para 30, 40 milhões de pessoas diariamente, né? Saímos do cinema depois de ver Kardec, e o que mais me tocou foi o esforço de Kardec, o cuidado de Kardec em buscar a verdade, em questionar, em querer saber, e levantar a mesa, e eu vi que não tinha nada ali debaixo. Então, eu achei sensacional isso, porque a gente vê, através das obras de Kardec, esse cuidado que ele teve. E muitos centros espíritas não conhecem Kardec. Então, eu queria elogiar vocês e perguntar o que é que fez vocês terem esse cuidado em passar esse Kardec buscando a verdade, um Kardec cuidadoso, um Kardec que realmente queria fazer algo que ficasse correto para ser contado para as pessoas. É engraçado que num dos primeiros cortes, né, as primeiras edições que o Wagner fez do filme, a gente achou até que teve uma discussão assim entre as pessoas envolvidas no projeto. Algumas até falaram, ficou um filme até de investigação, né? É um filme de investigação. Não é uma cinebiografia mesmo, mas o que tem é esse professor cético, que era cético até os 53 anos, e que decide pôr à prova, né, com toda a formação e a bagagem dele científica, pôr à prova o invisível, né? Então, a gente quis muito que esse professor lógico, né, racional, desconfiado, desconfia, é melhor desconfiar, né, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, que esse homem estivesse bem retratado. Até para a gente mostrar para o muito cético, por exemplo, que, olha,
Não foi assim, ele chegou e começou a acreditar no invisível de uma hora para outra, não percebia que havia ilusionismo, porque a Paris estava tomada por ilusionistas também, então ele teve que ir checando e rechecando cada mensagem sempre, né? Eu torço um pouco o nariz para o subtítulo que o pessoal do marketing deu, que é Kardec, a história por trás do nome. Eu sei que isso ajuda a abrir para quem não conhece, mas é uma história de transformação. Então, quando a gente faz o recorte do filme, propõe ao Marcel, vamos contar só o recorte, porque é isso que importa. Conhece o verdadeiro espírito pela sua capacidade de autotransformação moral. É isso? Então, vamos contar isso. Então, esse cara, para deixar de ser rival, ele tem que entrar embaixo da mesa. Ele tem que martelar a mesa no chão. Aquela cena que ele está martelando a mesa no chão, eu tinha colocado ele de 4, mas ficou estranhíssimo, porque ficou uma coisa muito subserviente. Tem uma leitura, né? Então, o Léo sentou e botou a mesa no colo para martelar. Mas eu queria ir desconstruindo a imagem do mito, por mais heróico que ela seja, para trazer a história de todos nós. Se um médium chega para você e fala assim, você é isso, aquilo, outro, se você acredita, você não entendeu nada de Kardec. Não é verdade? Se chega uma mensagem para você e diz assim, você agora tem que pintar o cabelo de amarelo, você tem que usar roupas rosas e dirigir um carro azul. Ai, veio a mensagem. Você não entendeu nada de Kardec, né? Ou seja, precisamos descortinar os véus, como bem disse o Marcel, no livro lá a respeito por trás do véu de Ísis, sob a égide da razão. Então, a gente precisava muito que esse cara fosse racional. Isso eu sei que impacta muitas pessoas que têm preconceito, né? Muitas pessoas vão assim, nunca imaginei que o Kardec fosse membro de academia de ciências. Filho, ele era mais importante do que você, né? Ou seja, ele estudava mais do que você. Isso porque a gente cortou um monte de coisa para poder focar no que interessava, mas assim, não era só membro da academia de ciências, era membro da academia de química, academia de biologia, academia de magnetismo, ou seja, magnetismo, que ele estudou desde os 20 anos de idade. Então, o cara era extremamente preparado. Não mostrar como esse cara abandona, quase franciscanamente, esse mundo e reassume uma outra identidade completamente inviável para uma Paris, para uma França, tomada por pragmatismo, tomada por cientificismo. No auge da Revolução Industrial, o Marx lança o Manifesto Comunista em 1848, o Darwin lança a Teoria das Espécies em 1859. O Kardec faz correções no Livro dos Espíritos em função de coisas que ele leu no livro do Darwin. E ele questiona, por que vocês não me alertaram? Tem erros na primeira versão sobre a evolução das espécies, na primeira versão do Livro dos Espíritos, na de 1857, que tem 512 perguntas, tem erros ali que ele corrige depois. E ele fala assim, por que eles não me alertaram? Porque se a gente alerta, a gente invalida a universalidade do conhecimento. Ou seja, uma coisa, quando é verdade, ela tem que sair por diferentes lugares. Daí ele questionar Rustem. Como é que você está lá com uma médium somente e você psicografa 4 evangelhos, Paulo, Lucas? Como assim? Você não fala com ninguém, você não passa pelo critério de avaliação das mensagens. A gente nem usou essas coisas, mas as coisas todas fazem parte da vida do cara. E o cara tomou um tombo com os irmãos da Davenport. É a maior maravilha. Sabe? Os caras tinham um violino escondido debaixo da mesa. Você imagina esse mundo, o que é se transformar com um mundo como esse, né? Tem uma coisa que é muito importante, assim, que o Kardec, na verdade, esse recorte, né, que tá no filme, ele é o quê? Ele é uma história de transformação, né? É um homem que, aos 53 anos, muda de vida, muda de nome para dar voz aos espíritos. E antes de a gente começar a fazer o roteiro e tudo, a gente pegou algumas frases chaves na trajetória do Kardec para mostrar essa transformação. Eu vou ler 3 delas e que estão no filme. Então, no início, quando os amigos convidavam Kardec, o professor Rivaio, para participar de sessões de mesas girantes, ele dizia, acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Ele não queria ir. Aí depois ele fala, aquele que estudar as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Ele não mais crerá em almas de outro mundo e em fantasmas, não mais tomará fogos fatos por espíritos.
Então, está ele totalmente avesso a qualquer possibilidade de acreditar em qualquer fenômeno desses. Depois ele vai à sessão, assiste ao fenômeno e fala, a uma sessão de mesa girante, e fala: é preciso ver com os próprios olhos, sentir com os próprios dedos e rejeitar tudo o que seja meramente provável. E aí ele começa, então, ele passa do ceticismo irrevogável, né, para essa postura de um cientista responsável, que é de vencer o próprio preconceito e vamos investigar os fenômenos de acordo com a lógica, né? E aí ele cunha aquela frase dele que é preferível descartar 10 verdades do que aceitar uma mentira. E vai. Então, esse homem em transformação foi o homem que a gente, né, decidiu retratar. Os filmes que vocês fazem, a novela, em relação a que vocês participam sobre espiritualidade, como que é lá em relação ao meio que vocês vivem? Porque, tipo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Você vai fazer um filme de terror, você simplesmente tem que fazer o filme de terror. Agora, espiritismo são fatos que nem vocês buscaram, a verdade, como aconteceu. Vocês são limitados para colocar qualquer tipo de coisas que você tem que... ações que vocês têm que fazer nos filmes. Porque, antigamente, o espiritismo não podia ser falado sobre isso, na época de Allan Kardec. Então, agora, como que é? Eles limitam vocês? Existe um respeito do pessoal, não que trabalha, mas que está no meio mesmo, ou tipo, mas você vai colocar nisso? Você acredita nisso? Isso é mentira? Não, assim, no meu caso, como eu sou dono da produtora, eles sou eu, né? Então, as decisões são sempre em função de como contar melhor a história. É óbvio que, em alguns momentos, você tem que medir. O umbral do nosso lar, vou logo avisando, não é nem de perto um umbral de verdade, né? A gente fez um umbral light. No nosso lar 2 agora vai ter um umbral um pouquinho mais interessante, porque a gente entendeu de minimizar o impacto que aquilo poderia ter nas pessoas. Mas, por exemplo, eu tinha um grupo de pessoas fazendo Tai Chi Chuan na entrada da cidade. Aí eu cortei, porque eu falei assim, talvez as pessoas não entendam ainda que espíritos possam fazer Tai Chi Chuan em nosso lar, ou meditar, entendeu? Então, esses limites somos nós que damos. E na TV Globo, não. A TV Globo, eu acho que é tudo bom senso, né? É o bom senso kardeciano, né? Você não quer doutrinar ninguém, você quer contar a história. O Espelho da Vida fala de reencarnação, vidas passadas, além do tempo, encarnação, vidas passadas. Isso já é corrente na sociedade. E aí nunca tive problema com isso, não. Foi sempre bacana e espero que continue sendo. Assim, tem um monte de filme para fazer. Se alguém tiver 25 milhões de reais aí para emprestar, a gente pode conversar. Sou Nelson Vasconcelos. Boa noite. Boa noite. Eu desejo parabenizá-los pelo cuidado que vocês estão tendo em fazer esse trabalho, essa divulgação, através de uma investigação séria, lembrando até o cuidado que Kardec teve na oportunidade em ser um grande observador ao trazer a lume a doutrina espírita. Ele usou, a princípio, o método da ciência, é o método experimental, que a gente chama, né? Exatamente para analisar os fatos antes de desenvolver a teoria. E o que vocês estão fazendo é algo espetacular, fazendo uma investigação dentro de um processo perfeitamente viável, em que você traz a verdade. E isso é o que nós precisamos. Exatamente, os espíritas precisam da verdade. E aqueles que não são espíritas também, que serão espíritas, precisam dela. E, por isso, a razão de parabenizá-los por isso. A gente vê que havia até uma preocupação, né, das pessoas espíritas, em querer
assim, aumentar o número dos seus adeptos. Quando indagados aos espíritos, né, naturalmente, acho que lei de progresso, é o livro dos espíritos, os espíritos falam que não tinham que ter essa preocupação, porque isso haveria se dar através dos próprios meios de comunicação. E é o que está acontecendo exatamente agora. Muito obrigado pelo trabalho. Bom, obrigado. Meu nome é Tamires. Eu trabalhei no meu mestrado com o discurso espírita, né, Kardec e o Chico Xavier. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para saber a percepção, vocês que estudaram tanto, né, a doutrina. A doutrina ela fala muito em constituição, né, no discurso constituinte, do ponto de vista filosófico, religioso, né, e científico, como vocês bem colocaram aqui a questão do Kardec. Mas eu gostaria de saber a percepção assim, o Kardec, na visão do que vocês gravaram, pesquisaram, ele é alguém que projetou a doutrina de um ponto de vista mais científico ou religioso, na visão de vocês? Porque aqui a doutrina ela se propaga bastante de um ponto de vista da constituição religiosa. Sim, sim. Eu acho que tem dois aspectos importantes aí. Uma coisa é como a doutrina começa e o contexto no qual ela começa. É uma França forjada por iluminismo, forjada por revolução industrial, forjada por cientificismo. É uma França em que os cientistas passam a ser donos da verdade em detrimento dos padres, em detrimento dos reis. O entendimento daquele códex que ele faz, tanto que me perguntaram, por que ele não é o decodificador? Ele é o codificador porque ele criou um códex, ele criou os códigos daquilo, através da pesquisa dele, né? O que eu entendo é que quando ele se permite usar da razão, ele quebra um paradigma milenar, que é atrelar fé e razão no mesmo discurso. E isso derruba qualquer conceito religioso dali para trás. A gente vem de Nietzsche, né, que mata Deus, a gente vem de todas as filosofias existencialistas e etc. Mas, na França, e na forma como a doutrina nasce, ela nasce se espraiando pelos movimentos intelectuais. O que é passível de ser compreendido quando a gente vive a realidade do centro espírita, que a gente costuma dizer, a pessoa procura o espiritismo ou pela dor ou pelo amor. O conhecimento que liberta é mais legal do que a pessoa que chega aqui sofrendo, em vias de se suicidar, em vias de desespero, querendo até barganhar ajuda com a espiritualidade. Isso é um outro tipo de tratamento espiritual, é um outro tipo de atendimento espiritual. Não surpreendente, mas talvez por conta dos movimentos espirituais que foram acontecendo, isso é uma leitura muito pessoal, porque sou fã de Emmanuel e tomo café da manhã com ele, como falei. O espiritismo do Brasil ele é um espiritismo muito forjado pelo jesuitismo, que foi um tal de Manuel da Nóbrega, que criou essas cidades brasileiras fortemente ilustradas pelo jesuitismo, as grandes cidades brasileiras. E aí eles sedimentam uma base cristã para onde vem, aos poucos, esse conhecimento da vida espiritual. Então, seria um contrassenso no Brasil a gente querer divulgar o espiritismo ou vivenciar, eu gosto de falar a palavra, vivenciar o espiritismo pela sua vertente científica, filosófica, tão somente como ele era feito nas cátedras e como o Marcel bem aponta, que é parte do discurso do Kardec, principalmente na Revista Espírita, seria um contrassenso querer fazer com que o espiritismo entrasse no Brasil pelas cátedras, pelo intelectualismo, muito em função do intelectualismo que reinava no Brasil no século XIX, oriundo do manuelismo português, oriundo de todas as correntes filosóficas dos nossos colonizadores. Então, para sintetizar, eu acho que quem quiser, no Brasil, quem quiser entender o espiritismo muito mais como religião, ok. Quem quiser entender o espiritismo muito mais como ciência e filosofia, ok.
em algum momento, na vida desta pessoa, essas vertentes que estão lá, elas vão se encontrar. Porque quando o Kardec, e aí o próprio Kardec ele descreve, né, é uma ciência experimental, uma filosofia empírica com consequências religiosas, você pode inverter a ordem, né? É algo que tem consequências religiosas que faz você ter uma filosofia de vida e aplicar cientificamente ou empiricamente todos esses conhecimentos que você tem, como a água fluidificada, como o passe, como a oração, como os bons pensamentos. Então, esse balançar do navio espírita, da verdade espírita, que tão bem fala Emmanuel, talvez seja um balançar que daqui a 50 anos a gente vai estar, na nossa próxima reencarnação, conversando sobre isso de uma maneira diferente, dizendo assim, lá no início do século XXI ainda existia de alguma maneira. Se você for para os Estados Unidos, eu fui a muitos centros espíritas nos Estados Unidos, é diferente. Você consegue conversar com um americano pelo aspecto científico. Você conversa pelo americano sobre a importância do passe, sobre a importância do magnetismo quando você estende as mãos para um doente. O americano não quer saber se moralmente isso está certo ou está errado. Ele quer saber que esse fenômeno, que está baseado num mundo etéreo, ele se propaga e tem efeito. E lá, o movimento espírita americano, eu conheço bastante gente lá, eles se preocupam em divulgar os filmes diretamente nas cátedras. O livro Pão Nosso ganhou um prêmio numa universidade de teologia e ciência, que é o livro do Chico, ganhou medalha de prata. Então, o Kardec agora lá, eu já estou recebendo, vou ser o rei da milhagem, porque eu já estou recebendo um monte de convite para ir lá, para poder, vou mandar o Marcel, né, porque para ir lá e a gente debater com os americanos em função de assim, olha, este cara aqui, que nasceu de algo que vocês concordam, que vocês conhecem, desenvolveu este conhecimento aqui, e é diferente. Porque se você for falar de espiritismo na França, não existe, porque isso leva a questões religiosas. Falar de questões religiosas em toda a Europa é naufrágio, porque a religião está ligada à perseguição na Europa. Então, quando isso renova na Europa, isso renova de outra maneira, como é no Japão, como é em alguns lugares do mundo, nos quais o Nosso Lar passou e com os quais eu tive a oportunidade de dar entrevista, conversar com pessoas, fazer debate. Então, eu não sei como você fechou a sua tese, mas assim, é um discurso ambíguo e, por mais paradoxal que isso possa ser, ele é complementar. E que incrível que é isso, porque não tem nenhuma outra doutrina que se aplique de maneira tão eficaz em tantas formas de conhecimento. Ufa. Paratópico. A gente conversa muito sobre isso do ponto de vista de como falar do espiritismo, e isso é motivo de horas e horas de reflexões da nossa parte. Vou fazer o Nosso Lar 2, para encerrar. O Nosso Lar 2 é baseado nos Mensageiros e no Obreiros da Vida Eterna. São livros que têm Fogo do Céu, Depurador, Casa Decolando, Guerra no Umbral. Lembram disso, né? Vocês leram isso, né? Espírito desencarnando, não desencarnando. Então, assim, se a gente for pensar em segurar os conceitos da doutrina espírita tão somente dentro do filme, talvez a gente não conte o lado que seja mais atraente para os jovens. É sua filha? Enfim, para os jovens que muitos foram ver o Kardec dizendo assim, que bom que alguém falou do Kardec para a gente. Porque ninguém nunca fala do Kardec na casa espírita na linguagem do jovem. Tem a menina do Meninas Espíritas, do blog, a Carol, ela fala o tio Kardec. Eu acho uma mini transgressão deliciosa. Então, talvez seja isso, mas a gente não pode, seria arrogante a gente desfilar certezas aqui. Mas isso é motivo de como a gente adequa o discurso, como a gente adequa a narrativa, como a gente adequa o roteiro, para dentro do público que a gente quer alcançar. E as conclusões em relação ao Kardec, também a gente só vai chegar depois de toda essa fase de exibição. O Nosso Lar era criticado porque era doutrinário. O Nosso Lar é muito doutrinário. O que é doutrinário? Você fica falando de bônus hora, que tem que trabalhar para receber para mérito, é muito meritório, né? Tem aquela política do... Mas, gente, isso está no livro, né? Isso está no livro.
mas foi criticado pelas pessoas que não queriam aceitar aquela realidade, porque aquilo para eles era uma filosofia com as quais eles não lidavam, e eu aprendi. Eu me lembro que eu sempre vou a uma sala de cinema no primeiro dia de exibição, escolho um shopping, sento na porta e fico. No dia do nosso lar, no dia do Kardec, foi bacana, porque eu já sabia que a sala ia encher. Porque eu sabia que a sala tinha sido comprada inteira, eu fui lá para ver a reação das pessoas. Eu fico de costa para a tela, olhando a reação das pessoas. E no dia do nosso lar, eu fui numa sala lá no Rio de Janeiro, e faltavam 5 minutos para começar o filme, não tinha ninguém. E eu estava desesperado. Falei, gastei milhões e milhões de reais dos outros, e o filme vai fazer água. E aí o hambúrguer ficou parado, eu comecei quase chorando, e aí eu vi uma senhorinha subindo a escada rolante assim. Falei, aí ela vai, ela vai, ela vai. Aí ela olhou para baixo assim, ei, é aqui! Aí subiu uma excursão inteira de gente, entrou, lotou a sala. E aí eu fiquei esperando, eu falei, vou esperar acabar, porque tinha 90% de lotação, 1h30 da tarde. Quando deu 15 minutos, um senhor saiu de dentro da sala. Ah, essa porcaria, filho disso, filho daquilo. Aí eu, ih, meu Deus. Saiu, vum, passou por mim, sentou no saguão do shopping e ficou lá, cuspindo marimbondo. Falei, me lembrei do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, quando alguém saía da peça dele, ele ia atrás da pessoa. Pergunta, por que você está saindo? Porque, assim, o que tem de pornográfico aqui que você não conhece, né? E aí eu falei, eu vou lá. Aí sentei do lado dele e falei assim, tá ruim a exibição, moço? Minha mulher que me trouxe para ver essa porcaria desse filme aí. Falei, mas tem 15 minutos, tu já não gostou do filme? Você acha que eu vou para aquele lugar quando eu morrer? Ela fica me dizendo que eu vou para aquele lugar quando eu morrer. Eu não vou para aquele lugar, porcaria. E aí ele desabou de me dizer, ele já tinha entendido tudo. Sabe? Ou seja, o discurso para aquele homem que não era espírita, que não conhecia nada de espiritismo, está lá no subconsciente dele. Quando ele viu o umbral, ele reconheceu alguma coisa ali, cara, e ele saiu que nem um foguete, acendeu um cigarro, quase que eu falei, vamos tomar um esquinho, né? Então, isso para mim é muito prova de que o discurso, ele reverbera, né? Então, se o teu discurso é mais religioso, bacana. Se o teu discurso é mais científico, bacana. O que a gente não poderia e não pode, e talvez isso seja algo que tenha que sempre ser lembrado, é esquecer um em detrimento do outro. Acreditar em qualquer coisa, acreditar em qualquer médium, não colocar as coisas à prova. Isso, para mim, dentro do movimento espírita, é fundamental, porque se acontece uma fraude na sua casa espírita, a casa derruba. E é incrível porque parece frágil, né? Se tem um médium que, na hora de dar o passe, esbarra na pessoa, na mulher, e esbarra na mulher de uma maneira diferente, é assédio e já era. Então, isso, nas minhas 2 casas espíritas, isso é um motivo de atenção enorme. Dá 2 metros de distância para dar o passe, para você não ter o risco de, infelizmente, de uma fechada, passar a mão na pessoa erroneamente. Porque isso derruba a casa espírita, e eu já vi isso acontecer de inúmeras maneiras. Ou a boa e velha fofoca, né? O disse-me disse, como lida com o dinheiro, etc. Isso faz parte do dia a dia da vida da casa espírita. Mas esquecem da pesquisa. Esquecem do estudo científico, por assim dizer, da prova dos 9 das coisas que estão acontecendo. Isso a gente não pode deixar de esquecer, porque isso faz parte da natureza do nosso movimento, faz parte da natureza do conhecimento da verdade. Não fosse isso, os espíritos não teriam dito as coisas que eles disseram no Livro dos Espíritos, né? Afinal de contas, quando Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos dão uma resposta, assim, Deus é a inteligência suprema. Por que eles não falaram Deus é amor? Por que eles não falaram Deus é caridade? Por que eles falam Deus é a inteligência suprema, depois causa primária de todas as coisas? Porque esse aspecto inteligência suprema tem muito mais a ver com consciência expandida, tem muito a ver com conceitos, inclusive hindus, inclusive orientais, de que inteligência expandida, inteligência suprema é capaz de abranger todos os conceitos de religião, filosofia e ciência, e eu vou me calar, senão a gente vai para as 11 da noite. Vou só contar bem rapidinho, você contou uma história engraçada de estreia, né? Quando o Chico Xavier estreou o filme, né? Saiu num dos jornais lá do Globo uma notinha, que era assim, um cara saindo do cinema, né? E o amigo perguntando para ele, você viu o Chico Xavier? O que você achou? Ele, médium. Peraí, então a gente recebeu a crítica do bonequinho do Globo, que a minha mulher tem pesadelo com o bonequinho do Globo, sabe? Ela acha que o bonequinho do Globo persegue a gente, ela tem pesadelos.
Quando o bonequinho do Globo saiu, no caso do nosso lar, ele estava olhando. Aí, de madrugada, alguém lá dentro do Globo mudou e botou o bonequinho dormindo. O pessoal ficou chateado, porque as críticas ainda influenciavam, né? Aí alguém fez uma charge, que era o bonequinho deitado, dormindo, e o espírito dele de pé batendo palma. E a gente espalhou isso pela internet. Foi maravilhoso, né? Porque assim, o espírito estava aplaudindo e o corpo estava deitado, né? São 2 filmes importantes que a gente quer fazer e já estão encaminhados. Um é o Nosso Lar 2. A gente assinou para ter o Nosso Lar 3, que é baseado na libertação, mas isso é depois. E, concomitante, a gente está tentando tocar, fazer, já está assinado com a Universal, que não é a igreja, é a Universal Entertainment. A Vida do Emmanuel, né? A Vida do Emmanuel, que é espetacular, e talvez tenha sido o roteiro mais difícil que eu já tenho escrito até agora, desde Sura, cônsul romano, até Emmanuel, passando por 6 vidas, um épico, uma epopeia aí de 2000 anos. Espero que a gente faça jus aí à importância desse espírito que, para mim, é o meu grande professor. Por mais que Kardec seja o diretor da escola, o professor com quem eu tenho aula todos os dias é o Emmanuel. Então, fiquei muito feliz quando a gente pôde fazer isso, porque a gente quer, inclusive, depois, porque dentro desses filmes, a gente vai usar pedaços do Há 2000 anos, pedaços dos 50 anos, pedaços do Ave Cristo, e a gente quer muito poder depois expandir esses 3 livros para seriados, mas aí eu preciso saber como a vida vai funcionar. Eu gostaria de um esclarecimento exatamente nesse perfil. Fui assistir o filme, nós todos fomos assistir o filme, né? Fizemos uma reuniãozinha. E tem algumas coisas no filme que me incomoda. E eu gostaria de ter o esclarecimento, e do Marcel. Quando se fala de Chico Xavier, tem uma raiz ligada ao espiritualismo. Quando se fala de Emmanuel, tem uma raiz, tem uma conexão. Como vocês mesmos disseram, e foi constatado no filme, Kardec veio à tona após os 53 anos. Então, não tem uma conexão espiritual com o outro lado. Não sei se vocês estão entendendo. E Chico Xavier, com todos os seus livros, viveu de uma forma humilde, de uma forma autêntica de um espiritualista. No filme de vocês, Kardec não inspira qualquer postura de filantropia, principalmente no lançamento dos livros. Nós questionamos aqui no centro. Então, eu acho que essa referência a Kardec, nesse ângulo superior do espiritismo, eu gostaria de entender isso. É uma coisa... Eu vejo assim, Chico Xavier, espiritismo, eu vejo Emmanuel, eu vejo algumas entidades que constam no livro, mas o Kardec foi um codificador, como você falou. Mas de onde vem o espiritualismo do Kardec? Se nem o lançamento dos livros foi filantrópico. É só uma crítica e eu gostaria de ouvir a tua opinião. O Kardec, uma das grandes diferenças assim, em relação ao Chico, por exemplo, o Kardec nunca foi médium, né? Então, ele nunca ouviu vozes, nunca teve visões. Então, ele, na verdade, recorre aos médiums e vai checando, né? Faz a mesma pergunta a médiums de diferentes idades, diferentes formações, diferentes origens, cruza essas respostas e então testa-se se a fonte, né, se pessoas de perfis tão diferentes estão dando a mesma resposta, quer dizer, a fonte verdadeira não seria essas pessoas, mas uma inteligência invisível acima ou além dessas pessoas. Então, eu vejo o Kardec muito como um investigador mesmo. Ele investia o dinheiro dos livros, e isso foi tema de vários artigos que ele escreveu na Revista Espírita. Ele investia, inclusive, num grande condomínio que ele estava acabando de construir, para abrigar, seria quase que um retiro,
de lideranças espíritas. Então, ele tinha esse projeto que ficou lá, né, a Ville de Ségur. Tem a outra, ele revertia boa parte também da renda dos livros para a Sociedade de Estudos Parisienses. Ele bancava também a publicação da Revista Espírita, mas ele realmente não era como o Chico, porque o que o Chico fazia? O Chico ele dizia: os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. O Kardec, ele escrevia. Os textos da Revista Espírita eram textos escritos por ele, né? Então, na verdade, ele se permitia, sim, receber os direitos autorais, né? Agora, ele viveu num sacrifício que está bem retratado no filme. Ele não usufruiu desse dinheiro, porque ele trabalhava muito, e justamente no momento que ele falou: agora eu posso descansar, agora eu vou para a vila, agora essa vila vai abrigar vários dos meus companheiros de doutrina. Quando ele estava fazendo a mudança, ele morre, né? Então, a gente tentou abordar um pouco isso no filme, mostrando um hábito que eles tinham, que era dar pão e leite para as pessoas na porta da casa deles. A gente tentou mostrar isso no filme, mostrando que ele se preocupava com as crianças nas ruas. Ele convida um menino que está sendo ajudado lá para dar aula de graça, quando ele, enfim... A gente mostrou isso na dificuldade financeira dele, quando ele vai pedir trabalho como contador num teatro vagabundo, que estava mostrando, fazendo um show de farsa. Isso o ajudou, inclusive, a investigar. Ele foi acusado de ter sido... A gente colocou a Ruth Celine, o acusa ele foi acusado de estar rico, quando não era verdade. Ele respondeu, ele prestou conta de borderô na Revista Espírita, etc. Eu acho que, na verdade, o filme tenta mostrar um processo de transformação de um homem que estava também atento para o aspecto caritativo. Mas, realmente, o Kardec não fazia de sua vida um exercício de ir ajudar o próximo como o Chico fazia. O exercício do Kardec, e isso é fato, aí a gente não tem como ir contra os fatos, o exercício do Kardec era ajudar as pessoas publicando realidades sobre a vida espiritual através das pesquisas dele. Então, se isso, além de custar, ele abandona, ele pede demissão da escola, o filme começa assim, porque ele não coaduna, ele não concorda com aquelas coisas todas. Então, quando a gente fala de filantropia, talvez a gente esteja olhando filantropia como se faz no século XXI, e não era como se fazia no século XIX. A filantropia do século XIX mal existia, principalmente numa França miserável, em crise existencial, em crise que o índice de suicídio era altíssimo, e em crise financeira. Isso tudo tem que ser levado em conta para que a gente pudesse retratar o melhor daquele momento, daquele homem. Seria um erro mostrar o Kardec super preocupado, ajudando as pessoas da forma como nós entendemos hoje, do nosso paradigma hoje, do que seja filantropia. Para mim, a grande filantropia que ele produzia era produzir e bancar a Revista Espírita. Era produzir e bancar os livros que foram queimados, e deixou ele possuído de raiva. Meus livros estão sendo queimados. Então, nesse sentido, obviamente, me perdoe discordar, eu, óbvio, respeito a sua opinião, a gente tentou demonstrar que, naquele mundo ainda de brigas ideológicas, naquele mundo em que ele estava sendo chacoalhado, ele ainda parava com a mulher para servir pão e leite para as pessoas. E isso é fato também, acontecia muitas vezes na vida dele. É porque é muito difícil olhar para o passado, Renato, com os olhos de hoje. Muito difícil. Se você for ler um livro como Renúncia, do Chico Xavier, do Emmanuel, do Chico Xavier, você fala assim: essa mulher é louca, como é que ela consegue fazer? Porque hoje, você está vendo hoje, do século XXI ou do século XX, que aquelas atitudes quase não seriam concebíveis se não fossem todo o aspecto cristão embasado nas atitudes dela. Se você for ler o Há 2000 anos, como é que um senador não ouve o cara? Assim, um senador não vai ouvir nunca, nem que seja Jesus, porque isso era inconcebível para um senador descer às ruas para falar com as pessoas. Então, quando a gente mergulha um pouco nos meandros da história, a gente acaba não tendo a mensuração de como é que eram os hábitos. E aí, daí a dificuldade de retratar uma época tão difícil. As pessoas viviam jogadas na rua, Paris fedia.
Paris não era Paris das luzes. Paris era uma Paris de ruas apertadas, tinha incêndio todos os dias. Os prédios eram mal construídos. Aquele prédio que você viu no filme não é o prédio real do Kardec. O prédio real do Kardec foi reconstruído depois porque era uma arquitetura horrorosa. Existem em Paris prédios do século XIX, quem tiver a oportunidade de visitar vai ver, eram madeiras montadas, que, cara, você risca um fósforo, um abraço. E, assim, era uma vida insalubre. Morria-se todo dia, gente se jogava no Sena. O Sena fedia a cadáver, entende? Então, mais filantropia, e aí a gente pensou sobre isso, mais filantropia do que fazer um livro, botar um livro em cima da ponte e esperar que alguém leia aquele livro e não se mate, naquele momento era difícil da gente conceber, entendeu? Então, acho que nesse momento a grandeza das atitudes dele, a grandeza do heroísmo dele, ela também está presente em pensar no próximo o tempo todo, como um bom cristão que ele era, mas pensar no próximo do jeito dele, embasado em ciência, em filosofia, e vendo a loucura das consequências religiosas. Desafiar um padre no século XIX ainda era passível de ser preso. E ele fez isso quantas vezes foram necessárias, entendeu? Obrigado. Já estamos finalizando o nosso debate. Quanta coisa bonita, quanta troca teve aqui hoje. E isso se deve à presença de cada um de vocês que trouxe aqui a energia pessoal, essa sintonia, essa conexão. E a gente nós, né, da equipe aqui do GEOL, nós estamos muito, mas muito felizes por esse evento ter acontecido e por vocês estarem aqui com a gente. Gratidão, viu, Wagner, Marcel, gratidão mesmo, imensa gratidão por tudo, por vocês estarem aqui compartilhando de tanto conhecimento com a gente.